Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Nós vamos tentar desvendar um dos eventos mais absurdos e sísmicos de todo o século XX, as revoluções russas. Vamos imaginar a seguinte situação. Como é que uma dinastia poderosíssima como a dos Romanov, que mandou prender e soltar por 300 anos, simplesmente desmorona e dá espaço para o primeiro Estado comunista do mundo? Como isso aconteceu na prática? É exatamente esse quebra-cabeça histórico que a gente vai montar agora, passo a passo. Para nossa cabeça não dar um nó, olha só nossa rota. A gente vai seguir a ordem exata de como os dominós caíram. Primeiro, a crise estrutural do Império, passando pelos grandes abalos de 1905 e fevereiro de 1917, o golpe de outubro, a guerra civil pesadíssima que veio logo depois, e, para fechar, como a nação tentou juntar os cacos antes da morte do seu grande líder. Seção 1. A crise do Império Russo. As rachaduras na autocracia. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o terreno antes do terremoto bater. Lá para o final do século XIX, a Rússia era um gigante, mas, sendo bem sincero, um gigante com pés de barro. Para dar uma ideia do atraso, a servidão só acabou em 1861. A economia até que estava dando uns saltos rápidos de industrialização, com muito dinheiro de fora, mas a política estava completamente travada. Quando o Tsar Nicolau II assumiu o trono lá em 1894, ele herdou um sistema onde ele mandava em absolutamente tudo o tempo todo. E isso dentro de uma sociedade que estava se modernizando e indo para cidades num ritmo frenético. A panela de pressão estava no fogo alto. E aí a panela apita no que a gente chama de um ensaio geral, a Revolução de 1905. O povo já vivia na miséria total no campo, uma relação absurda nas fábricas, e aí a Rússia tem a brilhante ideia de entrar numa guerra contra o Japão. Gente, foi um vexame histórico. Perderam feio, gastaram o que não tinham, e a fome só piorou. O estupim real foi o trágico Domingo Sangrento. Vamos imaginar a cena, a galera marchando pacificamente até o palácio para pedir ajuda, e as tropas do czar abrem fogo contra eles. Ali, a magia acabou de vez. A pouca confiança que o povo ainda tinha no czar virou pó. E no meio desse caos todo de 1905, nasceu algo fundamental: os sovietes. Basicamente, a palavra significa conselhos ou assembleias. Eles surgiram ali, meio no improviso, para representar os trabalhadores e os soldados. Embora o czar tenha conseguido dar uma abafada na revolta criando um parlamento de fachada, chamado Duma, a verdade é que esses sovietes viraram a verdadeira espinha dorsal organizacional para todas as futuras ações revolucionárias. Seção 2. A Revolução de Fevereiro, o ponto de ruptura. Vamos avançar no tempo agora para a Primeira Guerra Mundial. É aqui que um conflito global acende o pavio para a explosão do Império. Entrar na Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi literalmente um tiro no pé para os russos. O desastre foi absoluto, tanto militar quanto econômico. Pensa num absurdo. Em apenas 2 anos, foram cerca de 5 milhões de baixas. 5 milhões! Faltava de tudo na frente de batalha, de munição até bota. E nas cidades faltava o básico, pão. Para piorar a situação, o czar resolveu assumir o comando direto do exército e foi para o fronte. Ou seja, cada derrota virou culpa exclusiva dele. Enquanto isso, quem administrava a capital era a Czarina e aquele místico bizarro, o Rasputin. A influência dele lá dentro era tão escandalosa que até a aristocracia estava enojada. Essa pressão toda não tinha como não explodir, e aconteceu em fevereiro de 1917. Começou quase que espontaneamente, com mulheres protestando nas ruas de Petrogrado porque não tinha o que comer. Mas olha a diferença crucial aqui. Quando mandaram as tropas atirarem nelas, as tropas simplesmente falaram não. Os soldados se amotinaram e se juntaram à população. Em questão de dias, sem o apoio do próprio exército, o Nicolau II foi forçado a abdicar do trono. O absolutismo desabou como um castelo de cartas e, no lugar, entrou um governo provisório, com uma pegada um pouco mais liberal. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. A Revolução de Fevereiro derrubou a monarquia, certo? Mas por que o governo provisório não durou quase nada? A resposta é simples e bem trágica. Eles tomaram a decisão profundamente impopular de continuar mantendo a Rússia na Primeira Guerra. Ninguém aguentava mais aquilo. Eles não conseguiram acabar com a fome, ficaram enrolando com a reforma agrária e mantiveram o país num cenário de instabilidade absurda. Seção 3. Lenin e Outubro Vermelho. A tomada ideológica. Com o governo provisório capengando, ficou um vácuo de poder enorme. E é aí que entra Vladimir Lenin para virar o jogo. Lenin, que estava no exílio, volta de trem para a Rússia com uma ajudinha logística super estratégica dos alemães. E é aqui que a gente vê a genialidade política do cara. Ele não chegou fazendo um discurso teórico chato que ninguém ia entender. Ele resumiu o que a nação inteira queria ouvir em 3 palavras fortíssimas nas suas teses de abril: paz, pão e terra.
paz para tirar o país daquela guerra inútil, pão para acabar com a fome nas cidades e terra para os camponeses. Com isso, o slogan "Todo poder aos sovietes" começou a espalhar como fogo em palha seca. Só que o Lenin não estava sozinho jogando esse xadrez. O movimento operário estava rachado ao meio. De um lado tínhamos os mencheviques, que defendiam que as coisas tinham que ir devagar. Eles queriam uma transição gradual, conversando com os liberais, com uma base de membros bem ampla. Do outro lado, os bolcheviques do Lenin, eles não queriam saber de conversa, acreditavam em ação drástica, armada, com um grupo centralizado e altamente focado para derrubar o governo provisório ali, na hora. A disciplina de ferro do Lenin provou ser muito mais eficaz na hora do vamos ver. O que nos leva para outubro de 1917. Lenin, junto com o Leon Trotsky, orquestrou um golpe que foi praticamente cirúrgico. Ironicamente, não foi aquela batalha épica cheia de explosões que a gente costuma ver em filme, não. A tomada do Palácio de Inverno foi super rápida e com pouquíssima resistência. O governo provisório caiu da noite para o dia. Assim que assumiu, Lenin não perdeu um segundo. Já emitiu decretos na hora, terminando a guerra e redistribuindo as terras. Seção 4. Guerra Civil e Comunismo. As brutais consequências. Olha, tomar o poder foi até que a parte fácil. O problema monumental foi o período caótico e extremamente violento que estourou no dia seguinte. Lembra da promessa de paz? Para cumprir isso, Lenin assinou o Tratado de Brest-Litovsk no começo de 1918. A Rússia oficialmente pulou fora da Primeira Guerra Mundial. Mas a conta foi salgadíssima. Eles tiveram que entregar pedaços gigantescos de território para a Alemanha. Isso tirou o colapso externo do horizonte? Sim. Mas, ao mesmo tempo, jogou gasolina na fúria interna contra os bolcheviques. Toda essa insatisfação mergulhou o país numa guerra civil brutal. De um lado havia o Exército Vermelho, defendendo o governo bolchevique com unhas e dentes e transformado por Trotsky numa máquina de guerra impecável e implacável. Do outro lado, o Exército Branco. Esse aqui era uma verdadeira salada mista. Velhos monarquistas, liberais e até forças de fora, todos tentando desesperadamente conter o avanço do comunismo. Para conseguir sobreviver no meio dessa bagunça, o governo do Lenin apelou para o chamado comunismo de guerra. E foi duro. O mercado livre foi extinto de vez, a produção inteira foi centralizada à força, e o pior de tudo, as tropas passavam pelo campo e literalmente confiscavam os grãos dos camponeses na marra para alimentar o Exército Vermelho e as cidades. Isso deixou o interior do país numa miséria de dar dó e gerou um ódio gigantesco. O custo humano de tudo isso foi simplesmente aterrorizante. As estimativas falam que entre 5 e 9 milhões de pessoas morreram de fome, doenças e na bala durante a Guerra Civil. O nível das atrocidades de ambos os lados foi absurdo. Teve o terror vermelho, da polícia secreta do Lenin caçando qualquer tipo de oposição, e o terror branco, que não ficava atrás em crueldade. Só para ter noção, em 1918, a família real, os Romanov, foi toda fuzilada no porão de uma casa. Os bolcheviques fizeram isso justamente para garantir que eles nunca fossem resgatados pelo Exército Branco. Seção 5. A NEP e a sucessão. Um passo atrás e o futuro. Em 1921, a guerra acabou. Os bolcheviques saíram vitoriosos, mas o país estava reduzido a cinzas. Como salvar a economia antes que tudo desmoronasse de vez? Aquele comunismo de guerra estava sufocando o país. Lenin, sendo super pragmático, recuou e criou a NEP, a nova política econômica. Gente, olha a ironia do destino. Para salvar o projeto comunista da falência, ele permitiu um retorno limitado ao capitalismo. Começou a liberar de novo o pequeno comércio, a propriedade privada e até atraiu um pouco de dinheiro estrangeiro. Era literalmente a tática de dar um passo atrás para dar dois à frente. E até que deu certo. A economia começou a dar sinais de que estava respirando novamente. E a nossa linha do tempo amarra isso super bem. A família Romanov foi executada em 1918. A economia ganhou esse fôlego com a NEP em 1921 e logo em 1922 nasceu oficialmente a União Soviética, a URSS. Só que o Lenin, que articulou tudo isso, praticamente não pode ver a sua obra. Depois de sofrer vários derrames, ele acabou falecendo no dia 21 de janeiro de 1924. Com a morte dele, o buraco que ficou no poder foi colossal e o palco estava montado para a briga. De um lado dessa disputa, nós tínhamos Leon Trotsky, um gênio intelectual, um orador que hipnotizava multidões e o herói que montou o Exército Vermelho. Do outro lado, Joseph Stalin. Muitas vezes subestimado pelos rivais, ele era muito mais quieto, porém um organizador frio, de bastidor. Enquanto a atenção estava no Trotsky, o Stalin mexia as peças do partido, enchendo os cargos importantes de gente extremamente leal a ele.
Como a gente sabe muito bem, a máquina burocrática e implacável do Stalin acabou engolindo o brilhantismo do Trotsky. E isso nos traz um pensamento fortíssimo para a gente encerrar. Pensem bem, a mesma revolução que começou exatamente para acabar com a autocracia absolutista de um czar, terminou criando um Estado totalitário ainda mais rígido. Com Stalin segurando tudo com mãos de ferro, como essa nova superpotência iria moldar e sacudir o resto do século XX inteiro? Fica aí essa baita reflexão. A gente se vê na nossa próxima análise.